Boa noite a todas e todos presentes, boa noite àqueles que nos assistem. Bom, boa noite a todos presentes, boa noite àqueles que nos assistem pela TV Câmara. Então, o primeiro assunto da pauta é a questão dos auxiliares de educação infantil. No dia 22 de novembro, na sexta-feira passada, tiveram mais uma reunião com a Prefeitura e mais uma reunião sem proposta, né? Como é comum do governo, do atual governo, fica empurrando o assunto com a barriga, sempre com a esperança que seja judicializado, ou seja, né, que os servidores públicos entrem na justiça, e aí na justiça deixa rolar e acaba ficando para o governo o seguinte, é o que está sendo feito com os quinquênios, com os biênios, né? Então esse é o modus operandi do atual grupo que está no governo, né? E aí, resultado, né, dessa ação do governo. Em assembleia, as auxiliares de educação infantil aprovaram a paralisação novamente agora nesta quinta e sexta-feira, dia 28 e 29 de novembro. E é um problema sério. Por quê? Porque elas exercem papel de professoras, né, e são remuneradas como se fosse de uma carreira de apoio, como se não estivessem fazendo um trabalho pedagógico. A grande desconfiança, na verdade, é que a Prefeitura, do jeito que ela administra a cidade, ela não tem recursos para bancar uma readequação, né, das auxiliares de educação infantil na categoria de professoras. A única explicação que a gente acha plausível é essa, né? E aí fica aquela questão, né? Mas tem recursos, né, para, sei lá, ter 50 casos de confiança a mais. Tem recursos para pagar imóvel, né, que ficou fechado há quase um ano lá da Polícia Militar. Pagava-se o recurso e o imóvel ficava fechado lá. Tem recurso para pagar a massa asfáltica, como é que foi provado aqui já por essa Câmara, nessa CPI da massa asfáltica. Tem recurso, né, para gastar em dobro com a instituição Reencontro, que foi provado também pela própria Prefeitura. A intervenção da Prefeitura comprovou que estava sendo gasto recursos em dobro do que poderia ter sido gasto. Nesse intervalo aí de intervenção da Prefeitura, comparando-se os meses de intervenção com o mês do ano retrasado, como não havia intervenção, o custo caiu pela metade. Então tem recurso para se jogar dinheiro fora, né, por uma administração ineficaz. A gente não sabe até onde, né, vai a ineficácia e até onde vai a corrupção, mas o fato é que se joga dinheiro fora e aí acaba não tendo dinheiro para prioridades como é a questão das auxiliares de educação infantil. E o que vai acontecer em relação a isso, né? Não, primeiro essa paralisação, mais 2 dias de paralisação das auxiliares de educação infantil, né, que prejudica, né, não só os servidores, mas prejudica também pais e responsáveis das crianças que ficam nas creches. E pelo andar da carruagem, né, nesse processo, né, que a Prefeitura vem empurrando, vai acabar rebaixando, né, o nível pedagógico das creches. E parece que a intenção do governo é pegar e falar o seguinte, né, não tem professor, então as auxiliares de educação infantil param de fazer um trabalho pedagógico e se rebaixa o nível das creches para ser simplesmente assistencial, né? A criança fica lá o tempo lá e ficar como se fosse, sei lá, numa chocadeira lá, né, esperando o tempo passar sem atividades pedagógicas, já que não tem professor, né?
Ou então vai ter que abrir um concurso para contratar professor, mas não tem dinheiro para readequar os auxiliares de educação infantil, não tem recurso para colocar o teatro em pé, não vai ter recurso também para contratar novos professores. Então vai simplesmente rebaixar o nível pedagógico, né? As auxiliares de educação infantil então deixam de fazer o trabalho pedagógico e as crianças ficam lá passando o tempo. Na verdade é isso, é o que vai acabar acontecendo, né, nesse caminhar da prefeitura em relação às auxiliares de educação infantil, né, que é ruim, muito ruim para a cidade isso. O segundo assunto, eu não sei se teve tempo de colocar as fotos aí, se o assessor colocou, né, é a central de reciclagem, né? Então eu tive acompanhando a central de reciclagem, tem até uma... Só pode deixar parado aí que eu vou explicar, né? Isso. A gente está fazendo emenda, a Câmara está fazendo emenda impositiva para melhorar o serviço lá da central de reciclagem. Lá atualmente, eu acho que são 27 cooperados e tem mais 10 contratados. O problema é que eles estão, por exemplo, com um acúmulo de serviço muito grande, que aumenta ainda mais no final de ano, né? Porque final de ano é mais material a ser reciclado, é mais material que segue para a central, e ao mesmo tempo é tempo de chuva, né, que acaba estragando mais material também. E o problema que eles estão enfrentando nesse momento é um trator que está parado, né, um trator que a prefeitura fez uma parceria lá com a central, deixou à disposição, só que o trator está parado lá na central de reciclagem, na Secretaria de Obras, pelo menos de obras não, de serviço, né, no SERM, há pelo menos 2 semanas por falta de peças, né, e o serviço está se acumulando. Pode passando aí, mas passa uma frente, passa mais outra frente, mais um. Isso aí é onde está se acumulando material. Por quê? O que acontece, né? Chega o caminhão da Litucera, descarrega ali, é necessário esse trator para empurrar lá para dentro esse material a ser reciclado, eles caem em esteira, né, em 2 esteiras, aí é outra visão dele, né, esse é o que está acumulando aí, cai em 2 esteiras e vai se colocando o serviço em dia. Só que como não tem esse trator, acaba tendo que ser para tirar 2 pessoas, pelo menos 4 pessoas, né, 2 para cada esteira, tira da reciclagem e elas vão jogando manualmente lá para dentro esses sacos, né? Então está causando muito problema esse trator parado lá no SERM, né, por falta de peças. E outra questão da central de reciclagem que eu ia falar também, por exemplo, isso aí são seringas, né, que vão lá para a central de reciclagem, né? Eles vão tentar fazer uma campanha, porque vai muito lixo que não é reciclável, junto com o material reciclável, a ser reciclado, que acumula e gera muito problema, diminui a produtividade e aumenta os custos da central de reciclagem. Tá? Pode fechar, isso é em relação à central de reciclagem. A gente está fazendo emenda impositiva para conseguir uma nova esteira, porque eles têm 2 esteiras, uma é uma esteira veloz, que eles ganharam de doação, né, da Tetra Pak, e uma outra é uma esteira antiga, que é muito lenta, e aí a ideia é comprar uma nova esteira, colocar ano que vem, que aumenta a produtividade, pode até colocar mais cooperados lá para ter a sua remuneração. A remuneração deles está mais ou menos dos cooperados na faixa de 1.100 por mês, né, com a venda desse material. O terceiro e último assunto aí de pauta, acabou o tempo, seria dos compromissos de recuperação ambiental, né? Saiu uma matéria esse final de semana no Jornal de Vinhedo. Eu fiz uma representação no Ministério Público em relação a isso, porque a Secretaria de Meio Ambiente não está cumprindo o papel dela nos compromissos de recuperação ambiental. Faz os seus compromissos, mas compromissos que não são cumpridos. São compromissos que estão só no papel, só para inglês ver. Os processos que eu consultei lá estão cheios de falhas, cheios de lacunas, sem nenhuma comprovação do que realmente deveria ser realizado. Então, eu fiz a denúncia no Ministério Público. Quem tiver interessado em saber mais, que não vai dar tempo para falar, só pegar o Jornal de Vinhedo dessa semana, que a matéria está muito boa. Tá? Por essa noite é só. Muito obrigado, boa noite.